Com vocês para mais uma live da semana. O mês está recheado de lives bacanas para vocês. É um mês especial, mês da mulher. O nosso encontro de empreendedoras da Lidérica vai abordar sobre inteligência financeira. Então, as lives... Oi, Letícia! As lives vão acontecer com essa vibe de desenvolvimento pessoal, de mentalidade próspera, para que a gente tenha, assim, mais realizações em 2020, mas isso vai depender do quanto eu me desenvolvo, né? Sejam todas muito bem-vindas. Vocês sabem que eu gosto de entrar um pouquinho antes, né, para testar, saber o humor aqui do Instagram, conexões de internet. Hoje vamos falar de um assunto que eu gosto demais da conta, que é networking. Uma convidada muito especial também, é uma brasileira que mora lá na Austrália, tem uma história de vida muito bacana, muito empreendedora, uma história de vida de muitas mudanças, sabe? Não só mudanças de país até, mas mudanças mesmo de vida. Oi, Aline, Karina, Raquel, gente, que delícia, Cláudia, sejam todas muito bem-vindas. Peguei aqui umas perguntas de algumas pessoas que me mandaram. A Diana vai trazer também umas perguntas, vai trazer uma metodologia, tipo um passo a passo que ela usa, que ajuda na construção de rede de relacionamentos, tá? Então eu quero que vocês também escrevam aí como está a vida aí de networking de vocês, com o negócio de vocês, se vocês acreditam no networking de qualidade, se vocês têm dificuldades em fazer, qual é a maior dificuldade. Eu sei que essa palavra ela foi, vamos dizer assim, um pouco banalizada, né, de uns tempos. Eu tenho essa sensação. Então, qualquer palestra, qualquer curso, as pessoas já colocam assim, network, não sei o quê. Olá, Oba! Que legal! tudo jóia? Tudo bom? Tudo jóia. Tô tentando me organizar aqui, menina, porque meu tripé deu um probleminha Me aqui. deixou na Coisa mão? de... Me deixou na mão, mas é coisa de que faz ao vivo, né? Desculpa, Coisas do ao vivo, coisas do ao vivo. né? Que maravilha! Ah, não, vamos segurando mesmo. Vai ser na mão mesmo. Hoje não vai ter jeito. Tudo bom? Bom, Diana, bom dia! Como é que é? Boa tarde para você, né? Pra cá é boa noite. Pois é, já é noite, né? Nossa, esqueci. Já é 9 horas aí, É maravilhosa essa tecnologia, né? Eu acho né? muito bacana. Nossa, muito legal mesmo. Obrigada aí Menino, por compartilhar, né, pela participação. E nós vamos fazer uma live bem bacana. Eu estava explicando aqui como a gente vai trabalhar e o tema, né? Para quem também já tiver dúvidas ou tiver os perrengues aí com o network, já manda e a gente vai conversando. exatamente. Ô, Diana, Mas, ah, desculpa, pode falar. Tô com um pouquinho de não, atraso, mas estou te escutando bem. tá com atraso? Você podia começar contando de você. Eu acho tão bonita a tua história. Eu tava falando aqui com elas e também nessa experiência fora. Eu imagino até falarmos de networking em país que não é o nosso, com outra língua, né? E todas os preconceitos, né? Que vem antes da gente abrir a boca, talvez, né? Por sermos mulher, por sermos latina, tal. Você já podia fazer um pitch aí sobre você. Tá bom. A minha história no empreendedorismo, ela começou assim. Eu vou e volto nessa história, sabe? Porque de vez em quando eu acho que ela começou quando eu fui para o Paraguai. De vez em quando eu acho que foi antes, de vez em quando eu acho que foi depois. Então depende da conversa que eu tô tendo, sabe? Mas assim, a minha história com o empreendedorismo, ela começou exatamente com um momento de networking que foi... eu estava trabalhando na ESEC, que é uma organização de desenvolvimento de liderança em jovens, não sei se você conhece.
Não. Mas é uma organização que desenvolve liderança através de experiências internacionais e experiências administrativas dentro da própria organização. Então, eu fazia o trabalho de vendas, no time de vendas, tudo, e comecei a construir relacionamentos com pessoas de círculos da organização de outras cidades. Então, foi assim que eu comecei a construir relacionamento com essas pessoas. Aí eu ia nas cidades para fazer atividades conjuntas, e aí nesse processo eu conheci um rapaz que estava começando a pensar em levar a IESEC para o Paraguai. O Paraguai é o último país da América Latina que não tinha uma IESEC, uma organização. Aí ele me perguntou, ele falou, olha, você teria interesse num negócio assim? Eu, assim, no primeiro momento falei, não, eu tô formando esse ano, né? Vou formar em Direito, tenho que seguir carreira, não sei o quê. E aí nesse processo Aí ele falou, mas ficou aquela pulga atrás da orelha, sabe? Porque deu vontade, eu já estava muito infeliz na minha carreira no Direito. E aí decidi, assim, finalmente largar o Direito e fui, sabe? Fui sem saber o que eu ia fazer. Você não terminou a faculdade? Eu terminei, eu formei, eu larguei, assim, a carreira, né? Carreira, entendi. Larguei a carreira e aí fui para o Paraguai e aí lá foi o processo de networking que a gente construiu, foi aquele do zero, que sem falar espanhol, tendo que ir construir a confiança das pessoas com muito pouco do idioma, sabe? Isso foi uma das... que é um comentário ao que você mencionou, que foi aquele negócio de, assim, chegar no país sem falar o idioma, e principalmente com a relação que o Paraguai tem com o Brasil, assim, de meio que... existe alguma hostilidade, sabe? No sentido de achar que a gente manda na América Latina no mau sentido, sabe? E aí eu cheguei falando portunhol, achando que isso ia me levar onde eu queria chegar. E não resolveu, né? Aí eu tive que estudar, tive que aprender o espanhol e, assim, falando tudo errado mesmo, sabe? Do jeito que ia, construindo os relacionamentos, e aí fui sentindo que isso me ajudou, sabe? Que mesmo falando as coisas tudo errado, mesmo tendo aquela barreira cultural, as coisas começaram a acontecer naquele momento que eu entendi que eu era visitante lá. Eu que tinha que me adaptar para poder conquistar e conectar com as pessoas. E aí, também foi uma relação de network que acabou levando a gente me levando, no caso, né, para Malásia. Então, foi também uma conversa que aconteceu, e aí essa oportunidade de morar na Malásia e trabalhar lá na Mindvalley. Desculpa, me estendi um monte aí nessa apresentação, né? Eu não tinha nada preparado, então a gente... Sobre a apresentação. Mas assim, é muito bom. E com certeza, essa sua habilidade em criar conexões, né? Te abriram muitas portas. Com certeza. E assim, eu acho que a parte mais interessante, assim, a reflexão mais importante que eu tiro da minha experiência até o momento é que a gente escolhe compartilhar parte de nós mesmos com as pessoas que às vezes são editadas, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre falo aqui, que é uma coisa que eu estou tentando não fazer. Quanto mais prática eu tenho, quanto mais eu construo conteúdo, quanto mais eu me relaciono com as pessoas, menos editada eu estou tentando ser. Porque esse processo do Paraguai, por exemplo, quando eu cheguei lá, eu estava saindo da vida de faculdade, né? Então, a gente festava muito, eu fumava, bebia. E quando eu cheguei, uma pessoa aleatória me falou assim, você não pode ter esses comportamentos aqui no Paraguai se você quer ser uma líder, porque as pessoas nunca vão te respeitar. E aquilo botou uma pulga atrás da minha orelha, sabe? Na relação da autenticidade. Porque eu sentia assim, que era mais importante para mim sair da minha zona de conforto e realmente fazer a conexão com as pessoas, custe o que custar, do que continuar fumando, bebendo e tudo mais. Aí eu parei assim, cold turkey. Parei de beber, parei de fumar, parei de tudo, virei assim, entendeu? Linha reta, minha vida. Que mudança. Só que aí foi aquela coisa, né? Eu não senti completamente autêntica, entendeu? Porque assim, não que eu era uma pessoa que tinha que beber, que tinha que fumar, ou que esses aspectos eram parte da minha personalidade. Mas com certeza
aquela mudança de paradigma dentro da minha cabeça de assim, eu preciso ser uma outra pessoa, eu preciso editar quem eu sou para que as pessoas confiem em mim e me sigam. Isso te Foi um negócio incomodava? incomodava e até hoje ainda incomoda, sabe? Para a gente caber num lugar, né? Para a gente ser aceita no lugar, para eu me encaixar num lugar, né? É complicado isso mesmo. É muito complicado, mas eu queria ouvir um pouco mais da sua experiência, especialmente com o Lidérica. Como que surgiu e para as pessoas que vêm da minha audiência também, que elas possam te conhecer um pouco melhor. Então, a Lidérica, ela nasceu de uma necessidade minha, porque assim, eu também me formei em Direito, não sei se você sabe. Não, eu não sabia. Mas aí eu me formei já sabendo que eu não queria trabalhar na área e fui trabalhar numa grande empresa que tem aqui em São José dos Campos, uma empresa que constrói aviões, que é o orgulho do Brasil, a Embraer, e fiquei lá por quase 7 anos. Mas eu também estava bem, vamos dizer assim, eu não digo infeliz, porque é uma super empresa, eu tinha um bom emprego, conheci meu esposo lá, a gente é bem remunerado, benefício, enfim. Isso 10 anos atrás, né? Mas aí aconteceu que a minha irmã ia abrir um negócio na área dela, que é farmácia. E aí eu falei assim, puxa, pode ser uma oportunidade para eu começar a empreender e daqui a um tempo eu saio daqui, né? Porque eu não estava realmente me sentindo realizada lá. E aí eu entrei de sócia com ela, fiquei uns 2, quase 3 anos fazendo essa dupla jornada de empreender, de trabalhar numa empresa e depois sair do emprego, vai para o negócio, até que eu cansei, pedi as contas e fui empreender só com ela. Só que com o passar do tempo, eu também comecei a analisar que isso não era a minha vocação. A área era dela, por mais que eu trabalhasse, sei lá, com o marketing, com a parte administrativa e tal, eu não me sentia realizada. Aí eu comecei a criar, na época que o boom dos blogs, sabe, assim, sei lá, 5 anos atrás ou mais, eu criei um blog, aí depois eu tive um programa de rádio que foi muito legal, por 2 anos, programa ao vivo, muito Nossa! bacana. O programa de rádio é muito legal, gente. Eu gostaria de fazer rádio de novo. E você começou do zero, assim, sem nunca ter tido nenhuma experiência com rádio? Exatamente. Foi muito foi legal. Louco. Foi muito legal. Uma experiência riquíssima. E aí, isso que você estava me falando lá no direct, que a gente vai abordar aqui sobre networking, uma das dores de quem empreende, que é a solidão, que é você falar, gente, quem é que vai me apoiar? É isso mesmo que é empreender? Eu sozinha? Eu sou a contadora, eu sou a faxineira, eu sou o RH, eu sou tudo, é isso mesmo? E tudo bem que seja tudo isso, mas e uma rede de apoio? Aqui na minha cidade eu não via isso, um lugar onde a gente pudesse falar. Não quero ir num lugar que eu só escute uma palestra. Eu quero ter algo que eu consiga fazer, que eu consiga compartilhar, que eu ouça outras mulheres que estão na mesma situação que eu. E eu não encontrava isso. E olha que eu sou uma pessoa que eu fuço, eu sou curiosa, eu frequento lugares. E aí eu comecei a criar lá dentro da minha farmácia pequenos encontros. Então, mal sabia eu que eu ia transformar aquilo lá num negócio, né? Anos depois, tempos depois. Porque daí eu convidei umas amigas e falei, tipo assim, Diana, né, Maria, Carolina, vamos fazer um encontro aqui, vamos falar, sei lá, de práticas de finanças, né? O que você está fazendo no teu negócio, está dando certo, o que não deu? E a gente começou a fazer, fez um, fez outro. Eu sempre nos meus encontros presenciais eu coloco a foto do primeiro encontro, tinha 5 pessoas. E aqui em São José a gente já fez eventos para mais de 200 já. Então, assim... Nossa, desde quando isso? Você falou que tinha começado... Quando que foi? Meu primeiríssimo encontro, esse com 5 pessoas, foi em 2015. Então... Nossa, então um crescimento muito rápido nesse assim, um delta muito legal. E daí mostra aquela história, né? Que é uma dor que não só minha, não é? E hoje, cada vez mais, a gente vê isso.
né? E essa necessidade do networking, ela não é só para você na construção dos negócios ou para venda. A necessidade é para você desenvolver você ali, sua personalidade, sua mentalidade principalmente, né? A troca é sempre Sim, muito rica. com Então, certeza. E assim, resumidamente, é isso. achei muito legal e assim, eu acho que nós duas somos bons exemplos de como que o networking transforma as vidas das pessoas quando você sabe fazê-lo dentro de um frame de ajudar e de serviço. Então, assim, de realmente resolver um problema que existe. No meu caso, eu sinto assim que eu quase só tomei, sabe? No meu networking, até hoje, eu sinto que assim, a minha contribuição foi muito ínfima em comparação com a contribuição que eu recebi das pessoas. Então, assim, eu sinto que tem sido quase injusto, assim. E no sentido de, assim, a gente, no nosso nicho, identificar que existe um buraco aí. Existe um buraco grande que, assim, nem todo mundo tem a sorte que a gente tem de ter o apoio, uma rede de apoio que incentiva os nossos sonhos, né? Então, assim, eu imagino que para você sair, a gente sair do campo do direito, a gente sai pelo menos essa experiência que eu tive, não sei se você vai concordar, mas a experiência que eu tive era assim, eu sentia muito que tinha um status que meio que rodeava assim a ideia de formar em direito. E era nesse status que eu estava pegada, não era no que eu estava realmente fazendo, era no status. E aí, quando eu decidi que eu ia ser autêntica com o meu propósito, com a minha vontade, com o que tinha de mais assim verdadeiro a meu respeito e deixar isso para trás, que isso trouxe repercussões sociais, sabe? E aí que muita gente na minha situação não encontrou esse apoio e nunca fez essa mudança. Então, está vivendo uma vida de infelicidade, está vivendo uma vida sem sentir que alcançou seu próprio propósito por causa desse status que é meio que inerente ao que a gente faz no direito. Então, assim, no nosso âmbito do empreendedorismo, especificamente aquelas pessoas que vieram, que assim, largaram uma vida desejável, largaram uma vida assim que traria muito status, esse buraco é muito sentido, porque a gente sente assim, você constrói a sua identidade em volta dessa ideia de eu vou um dia ser advogado, vou um dia ser médico, vou um dia ser não sei o quê. E o seu círculo social te apoia meio que condicionalmente a essas escolhas. E aí quando você vira e fala assim, não, isso não é quem eu sou, estou vivendo uma vida que não é a minha. Vou vazar disso daqui. As pessoas que ficam são aquelas que realmente que te amam, que te querem bem, que querem assim, que te amam além dessa representação social e desse status que o que você faz representa, né? Porque então, entendem, né? Acho que só quem passou também por isso entende mais, né? Porque eu me lembro que quando eu fui pedir as contas, né, dessa empresa, nossa, várias pessoas quase me mataram. Mas como? Todo mundo quer ir para lá, todo mundo quer ser funcionário. Eu falei, pois é, mas eu não estou feliz lá. Eu tenho que procurar outros caminhos, né? E cada um é único. Por isso que no networking, eu até escrevi umas coisas aqui, tem 2 perguntas de pessoas que me mandaram lá. É muito importante você ouvir, perguntar e depois falar de si, né? Talvez até nesta ordem exatamente, porque às vezes o que estraga mesmo, né, uma relação, tá? É você começar a falar sua opinião, ou começar a tomar partido, né, sem antes ter ouvido a pessoa. Então, eu observo muito isso em palestras, em lugares que eu vou, que tem ali um café para as pessoas interagirem, ou existe uma dinâmica, né? O quanto as pessoas perdem por não ouvirem. E daí, nesse caso da transição, é exatamente isso. Às vezes você está dando uma opinião, mas você não ouviu a história da pessoa, né? Você não viu que ela não estava feliz na faculdade, você não viu que ela teve que mudar de cidade, enfim, várias coisas, né? Então, essa é talvez... Eu queria até... eu estou curiosa para saber, você falou que tem uma metodologia
tipo um passo a passo? Tenho. Esse passo a passo, ele não é meu. Eu não posso tomar o crédito por ele, sabe? Tudo bem. Porque ele não é meu. E ele veio de uma pessoa que eu também conheci através do networking profissional. Legal. Eu estava trabalhando na Malásia. Na época, eu era responsável por um programa que era uma membresia. Então, ele era pago, né, pago por mês e você recebia o seu conteúdo todo mês no seu e-mail. Conteúdo de alto valor aí no seu e-mail, e isso era o que você pagava por mês, e eu era responsável por esse programa, por organizar as entrevistas. Era estilo podcast, só que era em vídeo, então eram entrevistas, né? Muito, muito similar ao que a gente está fazendo agora. Então era minha responsabilidade encontrar essas pessoas, organizar toda a logística para os vídeos e organizar o conteúdo. Então, assim, listar todas as perguntas, tudo que essas pessoas iam conversar, né, o meu patrão na época, né, e os entrevistados. Sim. E nesse processo eu conheci muita gente muito interessante. Então, gente assim, que eu nunca na minha vida sonhei que eu ia conhecer, entendeu? E nesse processo foi quando eu conheci o Gil Peters. Eu vou... depois eu escrevo, que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas ele foi um cara que, assim, a especialidade dele era networking. E eu nunca tinha visto eu nunca tinha visto ninguém falando sobre networking do jeito que ele falou. Entendi. E essa metodologia é dele. E aí depois, assim, eu saí da empresa onde eu trabalhava e aí a gente começou a trabalhar junto. Eu e o Gil, eu construí programas educacionais para ele, para vender para ele na Rússia, que era onde ele era baseado. Então aí a gente trabalhou um ano e meio juntos aí em projetos diferentes, e até hoje, assim, ele veio no meu casamento, entendeu? Então, uma pessoa que realmente vive os valores do networking que ele promove para a audiência dele, né? Uma pessoa, assim, realmente com muita integridade, né? E ele... essa metodologia que eu tô comentando contigo é dele, ela não é minha, não fui eu que criei, mas eu tô te falando, assim, a minha percepção dela, mas essa metodologia é dele, e ele é uma pessoa, assim, fenomenal e um grande exemplo para mim de pessoas que ensinam e realmente vivem o que ensinam, sabe? Sim. Então, ele tinha um passo a passo de como ele ia fazer network. Então, era assim, eu nunca consegui explicar essa expressão para ele, que é o ponto sem nó. Ele não dá ponto sem nó. Então, tudo tem um propósito. Só que esse propósito vem do coração. E eu acho que essa é a grande crítica que as pessoas têm com o networking, que é aquela ideia de assim, o networking é um negócio calculista, ou o networking interesseiro, e assim, não deixa de ser, ele não deixa de ter um interesse próprio por trás, mas isso não significa que ele não possa ser verdadeiro, que ele não possa ser mutuamente benéfico e que ele não possa vir do coração, entendeu? Ser uma coisa genuína e autêntica que você tá oferecendo e criando quando você cria conexão com a pessoa. Mas deixa eu entrar no passo a passo que eu prometi, que eu vou desviar muito não. E o passo a passo dele começa com o passo número 1, que é as metas. Então, quais são as suas metas do seu negócio? Então, se tem gente assistindo aí, a gente tá anotando, o passo número 1 é nada mais do que você ter metas bem objetivas. Então, vou te dar um exemplo bem claro que foi o meu, né? No processo de criação do meu curso o curso que eu tô em processo de lançamento, foi essa era a minha meta maior, assim, que era lançar esse curso até abril. Então, criar o curso e tudo mais. Então, essa era a meta. Vamos colocar isso aí como nosso exemplo. Aí, o segundo passo é listar as necessidades. Então, a gente sempre faz esses processos de meta e daí já põe as coisas num calendário. Esse passo não pode ser pulado, que é o passo de listar quais são as necessidades que você vai ter ao longo de todo o processo de atingir essa meta. Então, não só colocar a meta no calendário, mas entender assim, se eu vou criar esse curso, eu preciso dos vídeos, eu preciso dos arquivos de áudio, eu vou precisar de uma página de vendas, eu vou precisar de tráfego pago. Então, listar todas as necessidades. E aí a gente vai para o passo 3, que é listar quem pode me ajudar com essas necessidades. Que tipo de pessoas eu preciso para conseguir realmente
Realizar. Fazer um networking que seja produtivo e que vá agregar a minha meta. E não vai ser assim aleatório, entendeu? Deixa eu recapitular aqui. A Bru pediu ali, ó. Então, ó, o passo a passo do networking estratégico e efetivo. Passo número 1, saber com clareza as suas metas e quando elas têm que ocorrer. Então, assim, ter uma noção clara das metas. Aí, listar as suas necessidades para atingir essas metas. Aí, em seguida, identificar quem pode te ajudar, né? Para realizar essas metas. Aí, logo em seguida, quando você já identificou essas pessoas, já saiu desse exercício com uma lista de pessoas, e aí você é um exemplo dessas pessoas para mim, porque quando eu comecei a listar quem poderia me ajudar no processo de criação e no processo de lançamento do meu curso, eu listei as pessoas do meu nicho que compartilham valores comigo. Que eu identifiquei, assim, pessoas que têm valores em comum com os meus, com quem eu quero construir relacionamento. E aí é o nosso passo número 4, que é essa construção. E essa construção, ela não é da noite para o dia, ela não é mandar mensagem para a pessoa e falar assim, me segue, me acompanha. Não, ela é todo dia comentar os posts da pessoa. Assim, no nosso caso, que é uma realidade virtual, né? Exato. Ir e ter conversas realmente relevantes com as pessoas. Marcar então, assim, presença, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Presença virtual, né, Diana? Exato. E muito além do que muito além do que do que são as interações superficiais, entendeu? Que é você ir na página da pessoa ou ir em um evento, no caso de você estar fazendo um networking de pessoa para pessoa num evento como o Lidérica. É você ir e fazer um elogio genuíno que não tem a ver com aspectos físicos da pessoa, entendeu? Um elogio assim sincero, é você dar um feedback quando a pessoa pede sobre algum trabalho que ela está fazendo. E é você, assim, realmente marcar presença. E isso é todo dia e tem que virar um hábito. É a consistência. Assim, completamente. Como qualquer outra coisa, como a criação de conteúdo. Exatamente. Exatamente. E aí, no nosso caso, o que eu identifiquei, para mim, é que 90 dias é o meu, assim, é onde o relacionamento aflora, sabe? Olha. Porque aí você vai ter... eu comecei a criar esses hábitos de mandar 3 a 5 mensagens por dia para pessoas que me seguem. Então, se eu identifiquei que a pessoa está bem alinhada com o meu avatar, com a minha persona, vou lá e mando uma mensagem para ela. Aí, 5 a 10 comentários em pessoas que eu já sigo e já acompanho, que eu já estou construindo um relacionamento. E aí, 5 a 10 comentários para pessoas que são novas, que eu não conhecia ainda, fiquei conhecendo. Então, ao mesmo tempo que você está nutrindo aquelas pessoas que você já trouxe para a sua órbita, você também está trazendo novas pessoas. Então, você está trazendo e está engajando com as que já estão. E ter aquele hábito realmente, sabe? E aí, por fim, a gente vem na identificação da reciprocidade. Então, esse é um passo também que não pode ser pulado. É o passo número 5, que é a identificação de como você pode agregar valor para a pessoa antes de pedir qualquer coisa. Então, você identificar... E um grande exemplo disso no meu processo foi o exemplo da maravilhosa, espero que ela esteja nos assistindo, que é a Andressa do Negociando Ideias. A Andressa, ela tem 150 mil seguidores no Instagram. É uma pessoa que, um perfil pequeno, que nem o meu, um pouco mais de 10 mil seguidores, jamais sonharia que uma pessoa assim ia querer fazer uma parceria comigo. Mas eu construí um relacionamento. 90 dias eu interagimos com ela com propósito, elogios sinceros, interação todos os dias. E aí eu identifiquei que uma coisa que eu poderia agregar valor para ela seria criar uma peça de conteúdo para ela de presente, para economizar tempo, entendeu? Eu entrei em contato com ela, ela viu uma oportunidade de economizar tempo, né? Aprovou, né? Claro, a gente conversou bastante assim, sobre que padrão de conteúdo que tinha que ser criado e tudo mais. Mas eu identifiquei Exatamente. Então, assim, o tamanho do meu perfil não
interferiu porque houve esse processo de criação do relacionamento antes. Um relacionamento genuíno, de verdade, que agregou valor para ela durante esse tempo que ele estava sendo construído e agregou valor para mim também, porque ao mesmo tempo eu estou consumindo conteúdo, tudo. Então, essa foi a história aí. As pessoas, uma das coisas que elas mais pecam é nisso daí que você acabou de falar, no processo, na espera. Elas já conhecem, já saem pedindo, já saem, nossa, atropelando todos esses itens daí, né? Atropela e acaba aquele famoso se queima, né? É o famoso acaba se queimando. Sim, com certeza. Essa experiência que eu tive até o momento, dos dois lados, de cometer esse erro, então de aproximar de uma pessoa e pedir um favor, e isso ser mal percebido, e aí no processo de autorreflexão perceber que eu dei mancada de ter aproximado sem construir o relacionamento, e principalmente, ó, que nem a Fábia, acho que é Fábia o nome dela, falou ali, que é a reciprocidade, que é assim, de você não pedir, sabe? Querer, e não oferecer nada em troca. E também, um outro erro, que aí é pro outro lado, é de você, que nem um perfil pequeno, que nem o meu, seria muito normal, assim, muito aceitável pensar que eu não tenho nada para oferecer. Isso não é verdade. E isso é uma outra lição do Gil. Esse cara, assim, ele é fenomenal. Eu recomendo a todo mundo que esteja nos assistindo, se você fala inglês e tem aí à disposição, quer aprender mais sobre network, procura esse cara. Eu vou escrever o nome dele aí abaixo pra gente. Escreve aí, tá? Gil Peterson é o nome dele. Eu falo muito dele no meu perfil, porque é uma pessoa fantástica. E ele, assim, tudo que ele construiu, né? Tudo que ele construiu na vida dele foi através de parcerias estratégicas, usando recursos de outras pessoas. E quando a gente entende isso, que você pode construir qualquer coisa utilizando recursos de outras pessoas, só através dessa construção de relacionamento, a sua cabeça muda e você começa a olhar o mundo buscando essas oportunidades. Então, pelo menos essa tem sido a minha experiência. Eu queria falar o último passo antes da gente, da gente avançar, que é finalmente a abordagem. Sexto passo. Então, a gente falou então até o momento, para quem está entrando agora, que metas, então traçar metas bem claras, entender quais são as suas necessidades para atingir suas metas, identificar que tipo de pessoas podem te ajudar e sair desse exercício com uma lista de pessoas com quem você quer construir relacionamento. Deixa eu agregar um elemento aí que eu acho legal e que eu fiz para o meu lançamento. Eu dividi essas pessoas em parceiros de tráfego, parceiros de teste e parceiros de infraestrutura. Então, parceiros de infraestrutura são as pessoas que vão me ajudar a construir, a editar os vídeos, fazer páginas de vendas, etc. Os de tráfego são pessoas que nem a Andressa, pessoas que têm perfis grandes, que podem me ajudar a dirigir no tráfego de uma forma mutualmente benéfica, né? E, por fim, os parceiros de teste, que esses são bem o meu avatar, são pessoas que me seguem, que eu construí relacionamento de longo prazo com elas, que eu aproximei delas e perguntei, depois de construir esse relacionamento, ô fulano, será que você testaria o meu curso para me dar um feedback? Então, essas pessoas são bem assim, o avatar bem certinho, que eu identifiquei, os mesmos medos, os mesmos anseios e tudo mais. E aí, por fim, a gente chega no passo final, que é o passo... Falamos aí... Eu me estendi no quem pode me ajudar. Então, a gente divide aí entre que tipos de parceiros que a gente precisa. É como identificar. Categorizá-los, né? Isso, exatamente. Aí a gente identifica como criar relacionamentos com essas pessoas dentro do ambiente que a gente tem. Então, se é um ambiente como Lidérica, por exemplo, vai ser ter um tipo de comportamento X ou Y nos eventos. Ou ter um tipo de perguntas que você faz, ter um tipo de abordagem, enfim. Um tipo de abordagem para fazer o segmento, enfim. Qualquer que seja o cenário que você está interagindo aí, é criar realmente hábitos para construir esses relacionamentos. E aí a gente vai para a identificação da reciprocidade, como que essas pessoas
como que você pode agregar valor para elas antes de pedir qualquer coisa. E aí, finalmente, a gente tem a abordagem, que nada mais é do que a manifestação de algo que já está sendo construído há muito tempo. Então, se você fez esse processo de nutrição da sua rede, isso. E aí, um abraço, entendeu? A abordagem fica muito fácil. E eu tenho visto nesse processo meu que ela acontece tão naturalmente que muitas vezes eu não preciso pedir para uma pessoa específica, sabe? Eu vou lá no Stories e aí eu faço um Stories, a pessoa que eu já tinha em mente pedir o favor, já vem oferecer o favor, sabe? Então, isso tem acontecido mais comigo e tudo isso graças a esse homem maravilhoso, Abá, colocou ali o nome dele pra gente, que é o Gil, que é uma pessoa, assim, fenomenal nesse sentido, e foi ele que desenvolveu essa metodologia aí, assim, bem simples, intuitivo, mas, assim, se fosse tão intuitivo e tão simples, todo mundo fazia, né? Infelizmente. Mas sabe por que é simples, mas não é fácil, apesar de ter um passo a passo? Porque pelo menos esses 3 primeiros pontos, ou os 2 primeiros passos, eles exigem algo que nem todo mundo tem, que é planejamento. Então, assim, se você não sabe qual é a sua estratégia, você não sabe qual é a necessidade atual da sua empresa, o resto você não consegue fazer. Não é verdade? Sim. Aí é por isso Sim. que a pessoa vai nos encontros, por exemplo, encontro lá da Lidérica, vai e fica coada, fica assim, ai meu Deus, o que eu falo, com quem eu converso, como é que eu me porto, enfim. Aí você conhece uma pessoa que poderia te ajudar, mas você nem sabe que ela pode te ajudar, porque você não identificou suas necessidades, aí, que é um dos passos que você acabou de falar. Então vem a famosa preparação, né? Vem antes, para você já chegar lá engatilhada e começar a trabalhar. Aí vem um network bem efetivo, assim, né? Eficaz. Com certeza. Eu queria te perguntar até sobre isso, porque eu tenho muita noção de como que esse processo se executa no universo online, porque eu moro numa cidade de 800 pessoas aqui na Austrália, né? Então não tem evento de network. Ela é muito pequenininha a cidade. Que legal! Mas eu queria saber, assim, dos hábitos, ou talvez dos passos que você recomenda, sendo uma pessoa que já organizou, assim, dezenas de eventos para 200 pessoas, o que você recomendaria para alguém que está começando a construir seu network, supondo que essa pessoa, assim, tem as metas dela bem claras, que tipo de comportamento você recomendaria, sabe? Nesses eventos, nesses momentos de networking pessoa a pessoa, assim. Legal. E o bacana é que, assim, no nosso caso, como são eventos que 99% são mulheres, eu entendo, eu inclusive como mulher, e antes de ter a Lidérica, de criar a Lidérica, eu entendo que facilita. Porque, vamos supor que eu esteja num ambiente que tenha homens e mulheres. Eu, Paula, eu ainda fico mais intimidada em abordar ou puxar uma conversa com um homem, entendeu? Mesmo que seja assim, a não ser que seja assim, eu tenho certeza que ele faz aquilo que eu estou procurando, então eu tiro certeza. Oi, João, prazer, eu sou Paula, eu sei que você tem uma agência, enfim, aí você desenrola a conversa ali. Mas o que eu costumo fazer nos encontros? É que o primeiro ali, que é o quebra-gelo, para muitas mulheres é difícil. Então, eu tento fazer nos meus encontros, às vezes eu faço umas dinâmicas, distribuo uns papéis que as pessoas têm que, sabe, match? Papéis com cores e outras coisas assim, para as pessoas tirarem um pouco da vergonha da abordagem. Porque no meu caso, como é um evento presencial, eu não tenho muito tempo para fazer muitos estudos. Então, a pessoa, se ela chegou lá com uma necessidade tal, ela tem que ir cumprimentando as pessoas, ouvindo, que é aquelas 3 coisas que eu falei. Ouvir, perguntar e depois falar. Porque na comunicação, uma das habilidades mais fracas das pessoas é ouvir. Então, assim, se eu estou num ambiente que eu quero construir ali algum relacionamento, trocar o cartão, porque ali é bem dinâmico, né? Eu preciso ouvir para saber se de fato ela vai estar inserida aí nesses seus passos, né? No terceiro passo da necessidade das pessoas,
ou não. Então, é ouvir, perguntar e se apresentar. E tem outra história também, né, nessa dos eventos presenciais, que é diferente, muito diferente do online. Que se ali, nesses primeiros minutos, você já enxergar que não deu match, no outro sentido, né? Tipo assim, esse teu terceiro passo, a pessoa não tá ali, é partir para outra também. Uhum. Porque daí Sim. você otimiza o seu tempo e é mais objetiva. Porque Sim, com senão você certeza. fica muito tempo, muita conversa. Tem gente que vai para os lugares, essa história do objetivo, gente, é tão importante, porque tem pessoas que vão para os lugares e ficam conversando, né, da morte da cabrita lá, ficam falando da vida, ou de desgraça, ou de notícia ruim. Caramba, você pagou para estar no evento, você tem que estar ali com o mínimo de objetivo e assim, se for até com uma meta, ó. Estou lá para abordar pessoas de marketing ou para vender meu negócio mesmo, que seja, o que for. O meu, é que os meus encontros, eles têm uma programação. Então, as pessoas que vão com mais tempo, elas já sabem até para que serve aqueles 30 primeiros minutos ali, 30, 40 primeiros minutos. Uhum. A Letícia aqui, ó, a Letícia C, que está dizendo, né? Conhecimento, planejamento e consistência. Hoje são poucas pessoas que querem passar pelo processo. Processo... Mas está certíssima. Né? Porque, no final das contas, assim, é como você falou, né? Eu acho que é mais comum, e o networking ganha má fama por causa disso. A pessoa chega nos eventos e aí troca ideias sobre 1000 coisas, não fala dos próprios objetivos, não se interessa nos objetivos e nos sonhos das outras pessoas. E aí é claro que isso não vai surtir efeito nenhum no negócio da pessoa. Você não cresceu, você não agregou nada. E assim, a forma que eu vejo o evento de networking, né? E talvez no Lidérica seja diferente exatamente porque você tem uma agenda assim, para conduzir as pessoas nesse processo. Mas, de modo geral, se você vai num evento do BNI ou nos eventos de câmaras de comércio do seu município, que aí fica a dica para quem está procurando aí ideias de onde encontrar eventos, né? Se você tem essa intenção. As câmaras de comércio dos municípios, geralmente, elas têm esses eventos e aí vai meia dúzia das mesmas pessoas toda vez, que são os vendedores da cidade, né? Que vão nesses eventos. Eu recomendo muito. Procure proativamente esses eventos e vá para testar a sua habilidade de conversar com estranhos, a sua habilidade de construir esses relacionamentos. Mas o evento, a grosso modo, no meu entendimento, ele é um começo daquela relação. Exatamente. Então você não vai sair do evento com a parceria fechada. Você vai sair do evento. Exatamente. E talvez não vá levar 90 dias para você construir aquela relação, porque você já conheceu a pessoa pessoalmente. É outra história, né? Você conhecer a pessoa pessoalmente. Mas ele é um começo dessa relação. E aí, outro aspecto importante que eu queria comentar contigo, e que, assim, foi uma experiência, assim, outro testamento, assim, de como é importante o networking, como é importante você saber os seus objetivos. Quando eu estava no Paraguai, a gente não tinha dinheiro, né? A posição era voluntária e a organização te pagava, assim, o suficiente para você comprar o absorvente e o shampoo, entendeu? Então, assim, você ganhava muito pouco e a organização pagava a moradia e a alimentação, né? Então, comia todo mundo junto, tudo. Então, era uma situação bem escassa. E quando surgiu a oportunidade de aplicar para trabalhar lá na Malásia, essa empresa era assim, a empresa dos sonhos, eu queria muito trabalhar lá. Já falei dela aqui no perfil, né? Mas para quem não me conhece, ela é uma empresa de crescimento pessoal. Então, faz cursos e meditação, yoga, esse tipo de coisa. E eu me apaixonei, assim, pela empresa. Só que eu olhava os perfis das pessoas que trabalhavam lá, eu achava assim, eles nunca vão querer me contratar com a experiência de voluntariado que eu tenho. Aí, eu comecei a falar para as pessoas abertamente que esse era o meu objetivo.
Então, as conversas que eu tinha com as pessoas, eu perguntava para elas, qual que é o seu sonho, qual que é o seu objetivo, você está vivendo o seu propósito? Assim, não de cara, né? Não chegava assim na pessoa, mas eventualmente na conversa, chegava nesse ponto de perguntar para as pessoas assim, qual que é seu objetivo? Você está feliz com o que você faz, sabe? Que isso aprofunda as conversas de uma maneira assim completamente surreal. E em uma dessas conversas, eu comentei com uma pessoa, falei assim, eu tô num processo de aplicação aí para uma empresa onde eu quero trabalhar, ela fica lá na Malásia, e aí nesse processo eu preciso fazer um vídeo de aplicação, assim, tipo um vídeo currículo, né? Sim. E essa pessoa falou assim, olha, eu tenho um amigo que ele é videógrafo, não sei como é que fala, videographer, né? E ele está fazendo um processo de trabalho de conclusão de curso e por aí vai, talvez ele possa te ajudar. Aí essa menina me colocou em contato com esse rapaz, a gente foi tomar um café e aí a gente sentou para conversar e eu falei para ele da empresa e ele falou assim, eu conheço essa empresa, eu conheço o trabalho que eles fazem, eu faço meditação também, eu acredito na lei da atração e tudo mais, e eu acho que foi isso que botou a gente no caminho do outro. Aí ele fez o meu vídeo, assim, eu achei que ia ser um rapaz com uma câmera, né? Eu cheguei lá no dia da gravação, tinha 15 pessoas lá com microfone, maquiador e tudo mais. O rapaz realmente, assim, totalmente no networking, mas assim, nunca teria acontecido se a conversa que eu tive com a pessoa tivesse sido só assim, o que você faz no trabalho? Que você sabe assim, você tem irmãos? Você gosta daqui? Ai, gente, isso. Né? Nunca teria sido. E a pessoa, a gente sabe, né? É que eu sempre falo assim, conexão não é uma conexão, não é minha conexão com a Diana. Eu estou me conectando com a Diana e com todo mundo que ela conhece. E vice-versa. Importantíssimo isso. Então, por exemplo, essa tua conversa, a pessoa com quem você estava conversando em si, ela não tinha aquela habilidade. Mas imagina onde que ela te levou, né? Onde ela te conectou. Esse é o poder Exatamente. Das conexões, né? Exatamente. Eu acho que aí, nisso que você falou, acho que você tocou num ponto essencial, que é você não está conectando só com a pessoa, né? Você está conectando não só com o networking dela, mas com toda a experiência de vida dela, com todos os erros que ela já cometeu, que talvez você não cometa se você chegar no nível de profundidade do relacionamento, que ela se sinta confortável de te falar. Pô, fulano, você está fazendo mancada aqui. Só que esse processo ele passa por você conhecer as suas metas, né? Ele passa novamente por todo aquele funil de networking praticamente, né? Que é você identificou as suas próprias metas, identificou as pessoas que podem te ajudar com aquilo ou que potencialmente vão ter o potencial aí de te ajudar. Sim. E aí conseguir conectar com essa pessoa e realmente assim de um lugar de um espaço mental e emocional de serviço. De assim, como que eu posso agregar valor para esse lazareto? O que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? Para garantir que eu não sou um sanguessuga, entendeu? Para eu não ser essa pessoa nessa pedido, relação. Né? Isso, exatamente. Eu acho que isso é super importante. E melhor do que o network ficou banalizado também, porque as pessoas que iam ou vão, sei lá, em encontros, elas faziam uma verdadeira panfletagem. Sabe, panfletagem de folders, de cartões. E aí, gente, isso daí nada é a mesma coisa. Aliás, você vira o chato ou a chata, né, sem noção do lugar, porque não existe mais isso, né? Então, prestar atenção nisso. E mais uma vez, network é relacionamento. E relacionamento, como qualquer outro, o elo principal é a confiança. E confiança a gente não constrói do dia para a noite. Daí já vai, né? Sim. Principalmente a gente que faz online, né? Que você tem que... Tudo é assim, meio ficção, né? Porque a gente não tá, né? Não tem um abraço, não tem aquela coisa de você apertar a mão da pessoa e naquele aperto de mão você sentir que ali tem integridade, que ali tem, sabe? É diferente, você construir isso online é muito complicado. Não que seja fácil você fazer num evento, não me entenda mal, né? Eu acho que tem
Inclusive, a gente teve uma pessoa comentando aí que acha muito mais fácil fazer isso online do que fazer offline, né? Porque apesar de levar mais tempo, vai levar mais tempo. Mas mesmo que você seja uma pessoa introvertida, você consegue aí fazer a construção do relacionamento, né? É interessante, às vezes ela tem mais facilidade no online, porque escreve ali, a outra pessoa não está vendo, né? Mas tem outras complicações online. Não tem o tom de voz, não tem o sorriso, por mais que tenha ali os emojis, coisa e tal, não é verdade? Você sabe que uma das frentes da Lidérica, fora esse encontro presencial, é o nosso clube de negócios. E eu criei o clube justamente porque eu observava que pela falta de consistência, as mulheres não conseguiam dar continuidade a chancela para as mulheres que participam para fazer parcerias e negócios com essas outras mulheres. Então, assim, é interessante, porque hoje são 4 grupos, né? E o mais um em São Paulo. Você consegue, a gente cria ali um ambiente que eu posso, oi Diana, eu sou a Paula, eu também sou da Lidérica, eu sou do grupo da quarta-feira, vamos tomar um café. É muito bacana isso, gente. Você cria um ambiente, uma comunidade ali e requer, eu sempre falo, muita responsabilidade. Porque daí, se alguém contratar seu serviço, se comprar o seu produto, você é do clube, então, presta atenção. Isso acaba te impulsionando para melhor, né? Para você ficar mais exigente, mais perfeccionista, assim, querer melhor, né? Querer ser mais, em todos os sentidos. Eu acho muito bacana. Com certeza. Então, eu também recomendo esses tipos de networking, né? Esses tipos de comunidades para as pessoas. Oi, Dani, eu acho dessa live, busca de relações íntegras, alimentar relações onde todos prosperam. É o famoso ganha-ganha, né, Dani? Isso, exatamente. Eu acho que esse ganha-ganha, o grande segredo dele, eu acho que essa é a minha última colocação aí, é que quando você estabelece uma relação dessas com uma pessoa, né, pelo menos na minha experiência, seguindo esses passos e respeitando esse tempo, sabe? Mesmo com a minha natureza impaciente, sabe? De querer pular etapas, eu tenho isso na minha natureza. Eu acho que muitos de nós, né, a gente quer ver resultado rápido. Sim, então, assim, sim, claro. Muito frequentemente isso acontece comigo, de querer pular etapas, sabe? E várias vezes já me lasquei por causa disso. Eu também. Agora, fazendo esse processo com essa disciplina mental de não pular as etapas, de fazer assim, eu sei exatamente onde que eu quero chegar. Eu tenho essa visão clara do que eu quero alcançar. Eu sei que o que eu tenho para oferecer vai ajudar outras pessoas. Então, esse sentimento, eu acho que ele é muito profundo também em motivar conexões genuínas. E aí, construir essas relações, assim, quando você pensa na sua lista, lá no passo número 3, quando você pensa naquela lista, você está, de uma forma ou outra, sendo calculista e pensando no seu próprio... na sua própria necessidade. Mas no momento que você está executando lá no passo 4 e 5, isso é completamente independente daquele processo que deu origem a essa lista no primeiro lugar. Então, isso tem me ajudado muito a ter esse momento como um momento individual. Então, se eu estou tendo essa conversa com você agora, a minha atenção está completamente em você. A minha atenção está completamente voltada em gerar resultado, gerar valor para você, te ajudar com o seu problema, porque aquela reflexão calculista do benefício próprio já aconteceu. Ela não tá presente nesse momento, sabe? Legal, interessante. Eu tenho essa impressão e mais do que isso, assim, que quando eu e você, a gente se conecta, não é só a minha experiência e a sua experiência. O 2 mais 2 são 5, sabe? Porque aí é o que a gente constrói junto, é o que é aquele bate-volta das ideias, aquele bate-volta das parcerias, aquele bate-volta de quem mais a gente pode trazer para essa conversa, que vai agregar, que vai gerar valor, que vai gerar impacto. Então, eu tenho investido muito nessas conversas, tenho visto muitos benefícios, e aí os números, o número de seguidor,
o número de inscritos na lista de e-mail, tudo isso está vindo como consequência, sabe, desse propósito maior de gerar valor, entendeu? Então, o objetivo de ganhar o dinheiro, de ganhar o seguidor, de ganhar a notoriedade, está lá, ele ainda existe. A gente seria desonesto se falasse que não está, né? Então, o objetivo está lá. Mas ele não está guiando as ações do dia a dia, sabe? O que está guiando as ações do dia a dia é aquela ideia de gerar valor para outra pessoa. Então, isso, depois que eu mudei essa mentalidade, as coisas começaram a acontecer para mim com muito mais facilidade, sabe? Fluir, assim, muito mais facilmente. Eu adorei esse passo a passo, de verdade. Uma coisa até que eu estava esquecendo de... Eu conversei com uma amiga, uma empresária daqui da região, tem uma startup milionária, assim, muito legal. E ela estava me falando assim, Paula, eu passei uma temporada lá no Vale do Silício, só para fechar aqui, porque eu achei aquilo ali, eu estou até hoje ruminando essa informação dela. E lá, quando você fala assim, você conhece? Eu pergunto para alguém se a pessoa conhece alguém da empresa tal, que eu quero entrar na empresa tal, eu quero um contato lá dentro. A pessoa não sai te dando cartão ou telefone dela, não. Eu falei, não. Eu falei, como é que você sabe? Como é que ele sabe? Não, é assim, eu conheço a pessoa. Aí eu entro em contato com a pessoa e falo assim, fulana, a Diana, que trabalha com isso, ela quer te conhecer. Posso contactar vocês? Aí, se a pessoa autorizar, eu mando um e-mail copiando vocês duas. Eu falo, gente, estou fazendo tudo errado, assim? Porque às vezes as pessoas me perguntam, você tem o telefone da fulana? Eu falo, tenho, toma. Você tem... Seja do clube, né, que eu sei qual que é, mas estou falando assim, você tem o telefone do dono da loja tal, né, do presidente, sabe, daquela... Então, isso também faz parte do networking, porque às vezes você queima quem te deu o contato e você se queima. Se ela chegar lá tirando um contato, mesmo que você fale, foi a fulana, foi a Paula que indicou, foi a Diana, a pessoa fala assim, não me indicou e você veio falar sobre isso, ou seja, para os dois lados, é aquela história, não valerão a pena. Sim, eu acho que na gringa eles têm essa ideia mais assim, eles têm uma noção de preservação da imagem muito mais estruturada do que a nossa, sabe? Eu acho que a gente tem no Brasil, assim, culturalmente, pelo menos essa experiência que eu tive, talvez não, eu não tenho assim uma reflexão profunda sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que a gente não tem muito cuidado com essas coisas, sabe? A nossa cultura é mais assim, fulano precisa de ajuda a arrumar emprego, eu vou recomendar ele lá na minha empresa para ver se ele arruma um emprego, porque o foco é nesse relacionamento com fulano, não na minha imagem, ou como que eu vou parecer, ou se fulano não tiver, ou não entregar as coisas. A gente não tem tanta essa preocupação. E assim, eu acho que isso vem da nossa natureza de os relacionamentos pessoais serem mais importantes do que os relacionamentos percebidos, né? Do que o status. Pelo menos eu tenho essa impressão, talvez não. Talvez o nosso status, nosso entendimento de marca pessoal esteja em outros âmbitos da vida, não nesse, não sei. Ou abrindo parênteses, fechando, que a live vai acabar, então quem quiser... gente, vai acabar. A cultura, né? Ou o jeitinho brasileiro. Então, tomemos cuidado. Né? Eu posso falar isso, eu tô morando aqui, porque senão depois eu vou falar que a Diana tá falando. Não, tá certo. Então, prestar atenção. Você quer um emprego naquela empresa? Ok. Mas você fez o mínimo, que é cadastrar o seu currículo no site? Sim. Puxa vida, né? Eu costumo dizer um exemplo muito engraçado trágico, né? Que acontecia muito na minha farmácia, quando eu ficava lá no balcão atendendo, né? Porque agora eu não fico mais lá no administrativo. Aí você atende o telefone, a pessoa fala, eu sou fulano de tal, da empresa tal, gostaria de te enviar uma proposta, de te apresentar meu produto, meu serviço, o que for, ok. Muita gente ainda faz isso, né? Que é o telemarketing. Aí, eu de propósito, eu falava o e-mail da farmácia, mas assim, eu falava contato@vivace.com.br. Vivace não é um nome difícil, mas também não é fácil. Enfim, pode causar uma confusão. E o que algumas pessoas faziam? Vivace, como soletra?
Eu falava assim, tipo, o quê? Você liga pra minha empresa, você não fez nem isso que você acabou de falar aí dos passos, não fez o mínimo de preparação, meu. Exatamente. Como é que você quer criar um network? Como é que você quer criar um relacionamento? Você não sabe nem para qual empresa você está ligando. Isso para mim era muito Exatamente. forte. Então, E serve para queima, tudo. como você fala.